Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos fazendo o jejum de uma refeição. E se você ainda não começou o jejum, comece agora, hoje. Decida nesse exato momento. Nós estamos fazendo o jejum de uma refeição. Mas, se você não pode jejuar com uma refeição, olha, você pode tirar doce, você pode tirar refrigerante, você pode escolher o seu jejum. Mas não fique de fora. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Também nós estamos nas plataformas Aloysio Silva TV e também nós estamos no Igreja Videira Oficial. Então, se você está nos assistindo nesse exato momento e não é inscrito, se inscreva agora. Dá aí o seu likezinho, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que eles serão abençoados. Amém? E então, nesse instante, nós vamos confessar a palavra. Se você tem um livreto, pegue ele nesse momento. Se você não tem, pegue a sua Bíblia no Salmo 128, no versículo 1, nós vamos confessar a palavra nesse instante. Queria pedir para que você ficasse de pé nesse instante. Quero convidar os pastores também para ficar de pé nessa hora. E a palavra de Deus, eu quero ler para você. A palavra de Deus no Salmos 128, no versículo 1, diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tudo vai bem na sua vida. Repete comigo, fala assim: eu sei que sou abençoado, por temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Eu comerei do fruto do meu trabalho. Eu serei feliz. Eu serei próspero. Os filhos dos leões sofrem fome, mas eu não tenho falta de nada, porque eu busco o Senhor, a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus por esse momento. Que tempo precioso. E nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Fique de pé, continue de pé. Você vai ser edificado com esse louvor. E daqui a pouquinho nós voltamos para liberar a palavra de Deus na sua vida. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome.
quando Deus desce na terra. Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia! O Senhor é bom. Olha que louvor abençoado. Nosso espírito foi liberado nesse momento. Nós vamos assistir a palavra nessa hora com o pastor Aloísio, mas eu quero também eu quero que você adquira o livro. Se você ainda não adquiriu o livro do pastor Aloísio, adquira. Você pode comprar pela plataforma da Amazon ou você pode adquirir em uma das nossas livrarias. A palavra de hoje é a indescritível bondade de Deus. Deus vai falar com você nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia, nesse tempo de jejum. Nós temos orado por você, temos orado pela sua casa, em tempos de pandemia, em tempos de crise. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Tempos de dificuldades. Nós cremos num Deus que é poderoso, amoroso, generoso e que manifesta a sua graça e o seu favor sobre nós. Eu sei que muitas pessoas não jejuam, né? Porque elas dizem que estão na graça. Algumas até me acusam, dizem, pastor Luiz diz que prega a graça, mas está aí falando de jejum, e jejum na cabeça dessas pessoas seria um tipo de barganha com Deus, estão trocando, ou quem sabe fazendo um tipo de sacrifício, né? Mas na verdade não é isso que acontece. O jejum é oração intensificada. É isso que é jejum, ok? Deus não ganha nada com a minha comida, nem tampouco com o meu jejum, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, amém? Mas é alegria, é paz, é justiça, ok? Isso é o reino de Deus. Mas preste atenção, muitas vezes, num tempo de luta, num tempo de dificuldade, nós precisamos de concentrar toda a nossa atenção para buscar a face do Senhor. E em momentos como esse, há poder sim de você dizer, eu vou deixar em segundo lugar a refeição, vou deixar em segundo lugar a televisão, vou deixar em segundo lugar as outras coisas deste mundo, e eu quero colocar os meus olhos inteiramente no Senhor. Isso tem poder. Amém? Agora, isso não diminui em nada o favor, a generosidade, e como é o título da nossa ministração de hoje, a indescritível bondade de Deus. Deus é um Deus bondoso, generoso e quer abençoar você. Agora, o diabo está sempre procurando convencer as pessoas de que essa não é a realidade, de que Deus não é bondoso. Você sabe, a primeira menção do diabo nas Escrituras está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 1, é também a primeira menção da tentação, óbvio, porque ele é o tentador, e aconteceu lá no Éden. E o que foi que o maligno disse
para a mulher naquele dia. O que ele falou? Ele disse, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Você vê, essa pergunta do diabo, o diabo não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta, uma insinuação, sempre assim a maneira como o diabo age contra você. Entende? Ele coloca em xeque, em dúvida, a afirmação da palavra de Deus. Então, por detrás desse questionamento tem implícita a ideia de que Deus estava negando algo para o homem. O inimigo passou a ideia de que o homem estava perdendo algo. Deus não queria dar para ele. E ainda hoje as pessoas são enganadas pelo diabo com esse pensamento de que elas estão sendo privadas de algo bom, de que a vida está acontecendo e que alguns até imaginam que por detrás do pecado certamente tem algo bom que elas estão perdendo, mas isso é mentira. Deus disse para o homem e para a mulher que eles podiam comer de toda árvore do jardim. Isso nos fala de quê? Muita generosidade. Pode comer de tudo. Ele podia não somente comer, mas podia comer do que quisesse e o quanto quisesse, livremente. A palavra lá em Gênesis 2,16 é livremente, graciosamente. Então, a primeira palavra de Deus para o homem, filho, não foi uma proibição, ok? Depois que o Senhor disse para o homem, não é, que ele podia comer de toda a árvore, foi que ele disse que uma estava separada para ele. Apenas uma. Mas tem noção do tamanho do jardim? O tamanho do suprimento de Deus? Então, o suprimento do Senhor é sempre superabundante, excessivo, muito além da nossa necessidade, daquilo que você próprio poderia ter. Porque Deus é generoso, mas Deus colocou... O que acontece? O diabo colocou para a mulher a ideia de que Deus não, Deus é mesquinho. Tudo que o diabo quer é que as pessoas duvidem da bondade de Deus. Mas Deus é bom. Entende? O diabo quer que as circunstâncias provem que Deus não é bom. As pessoas estão o tempo inteiro duvidando da bênção de Deus na vida de outros, porque não acreditam que Deus é tão bom dessa maneira. Então é muito mais fácil acreditar que talvez Deus está privando ele dos prazeres, privando ele da vida, mas na verdade o Senhor está nos guardando, nos livrando do mal. O diabo está sempre falando para as pessoas, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que brigar por aquilo que você quer, porque Deus não vai fazer isso por você. Isso é mentira. Você tem um pai e o seu pai cuida e ele nos dá abundantemente. A abundância do Senhor é extraordinária. Por isso o jejum, a oração é tão importante. Por quê? Porque quando nós entendemos a graça, nós oramos. Quando você entende a graça, a sua reação é orar, buscar a face de Deus. E quando você ora, você entende que há suprimento disponível para você superabundante, superabundante. Nós às vezes enfrentamos problemas porque simplesmente deixamos de orar, porque não cremos no poder da oração. Sabe, tem um exemplo na palavra de Deus, de Davi, lá em 2 Samuel 12, verso 7. Eu sempre gosto de usar essa ilustração a respeito de Davi, porque a Bíblia fala que Davi, você deve se lembrar da história, ele cometeu adultério com Batseba e depois ele teve que arrumar toda uma situação para tentar encobrir o próprio erro e no final acabou tendo que matar o marido da mulher. E ele descobriu que de fato um abismo chama outro abismo. Mas o que a maior parte das pessoas não sabem é o que Deus disse para Davi depois que ele cometeu o pecado. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o que Deus está dizendo para Davi. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, mulheres no plural, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E olha, Davi, se isso fosse pouco, se tivesse sido pouco, eu teria ainda acrescentado tais e tais coisas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor Deus fala o seguinte, olha, se você estava infeliz com as mulheres que eu te dei, por que você não falou comigo? Eu te daria
outras. Te daria muito mais. Eu sei que você fica pensando, pastor, mas é assim, Deus dá mais muito. Não, naquela época era diferente de hoje. Era outra época, outro tempo. Entende? Ele, como rei, ele podia ter mais de uma mulher. Então, só entenda isso. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. É como se Deus tivesse dito para ele, por que você não falou comigo? Se você tem alguma área da sua vida que você não está contente, fala com o Senhor, pede para o Senhor. Ele vai te dar mais. Se você não está contente com o seu cônjuge, diga para o Senhor. Ele vai te dar mais. Não é que ele vai te dar outra mulher, não. Mas ele pode transformar a sua mulher, transformar o seu marido. Ele pode mudar a situação. Se a sua vida sexual não está da forma como você gostaria, você não tem que sair para procurar outra pessoa, um outro homem ou outra mulher, nada disso. Simplesmente fale com o Senhor. Peça ao Senhor. Você sabe, o livro de Salmos, são salmos, a maior parte, escritos por Davi. E você vai ver Davi ali orando ao Senhor por todo tipo de situação. Mas tem um assunto que você não encontra no livro de Salmos, que era justamente o problema dele, a sua vida conjugal, sua vida sexual. Davi nunca orou a respeito da sua vida conjugal. Se ele tão somente tivesse orado, ele teria sido poupado de tanta dor, tanta tribulação, tanta luta. Bastava orar. Entende? A oração coloca você imediatamente na posição da graça. A graça de Deus flui. Entende? A lei, a oração não fazia parte da lei. Você vai ter lá os 10 mandamentos. Nenhum dos 10 mandamentos é orarás ao Senhor teu Deus. Por quê que nenhum dos mandamentos é? Porque o princípio geral da lei, o princípio geral dos mandamentos é o homem fazendo, se esforçando para obedecer. Mas oração não. Oração é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, de mim mesmo não posso, de mim mesmo não tenho, e por isso eu estou aqui para receber do Senhor. Por isso, oração é graça em ação. Quando nós reconhecemos que não podemos algo, que de nós mesmos não somos algo, então nós simplesmente oramos para que Ele faça. Isso coloca você no terreno da graça. Entende o que eu estou dizendo? Quantas vezes a gente tem visto pais frustrados, porque já tentaram todo tipo de estratégia, né, para educar aquele menino, parece que nada funciona. Esse é o momento em que a oração vai fazer diferença na sua vida. Faça esse tempo de jejum ser um tempo que faz toda a diferença na sua vida. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a estrutura do seu filho, Deus sabe os seus anseios, Deus sabe os temores dele, Deus pode mudar a situação de dentro para fora. Sabe? Sem necessidade do seu próprio esforço, apenas fala com o Senhor. Quando você ora ao Senhor, você demonstra dependência, você está dizendo, eu não posso, mas eu creio no meu Pai que pode. Entende? A dependência honra a Deus. Honra a Deus, coloca Ele na posição de Deus na nossa vida. Porque estamos dizendo, Ele, somente Ele pode fazer. Só há graça disponível quando há dependência. Quando você acha que pode fazer, você não precisa de graça. Entende? Quando você acha que merece algo, você não precisa de graça. Quando você tem força para fazer algo, você mesmo vai lá e faz. Mas todos nós somos trazidos a uma situação, a uma posição em que nós mesmos não podemos fazer. E essa é a hora de experimentar a graça de Deus. Ore, ore. Esse é um tempo de oração. Você sabe, cada evangelho, são 4 evangelhos, em cada evangelho o Senhor é apresentado de uma maneira. No evangelho de João, ele é o Filho de Deus. No evangelho de Mateus, ele é o Rei, né, o Messias esperado. No evangelho de Marcos, ele é o servo do Senhor, o sofredor. Mas no evangelho de Lucas, ele é apresentado por um título único, que é usado lá no livro de Daniel. Ele é chamado de o Filho do Homem. Nenhum outro evangelho mostra a humanidade do Senhor como o evangelho de Lucas mostra. Mas sabe algo curioso? O evangelho de Lucas também é o evangelho que mais vezes mostra o Senhor orando. Por quê? Porque essa é a postura correta do homem diante de Deus. O Filho do Homem é aquele que ora. É isso que se espera daquele que depende de Deus. Isso é tão poderoso porque o Senhor orava muito. Isso é mencionado no Evangelho todo o tempo. E os discípulos perceberam o poder da oração fluindo na vida dele. Eles notaram que a oração é que era a fonte, o segredo do poder do Senhor Jesus. Eles então chegam para o Senhor e falam, Senhor, ensina a gente a orar também.
A gente também quer fluir como o Senhor flui, a gente quer ver poder na vida da gente como vê na vida do Senhor, e a gente já percebeu que a oração é o segredo, entende? Por isso eles pediram para que o Senhor os ensinasse. Então, enquanto esteve na carne, o Senhor agiu como um homem que dependia do Pai, um homem que era apenas cheio do Espírito. Ah, pastor, ele não era Deus? Não, ele é Deus, mas ele se despiu da sua divindade e agiu como filho do homem. Amém? Então, quando você ora, você é colocado numa outra posição. A oração é o segredo. Eu sei que soa, às vezes, é um lugar comum, parece até repetitivo, porque todo mundo parece saber disso, mas às vezes no nosso dia a dia somos tentados a nos esquecer do poder que há na oração. Há um poder quando seus filhos veem você se ajoelhando do lado da sua cama e apenas clamando ao seu pai. Há poder nisso. Eles não vão esquecer jamais. Há poder quando os seus filhos veem você derramando a sua alma diante de Deus. Eles não vão esquecer jamais. Há poder quando você diz para os seus filhos o que Deus vai fazer antes que Deus faça, porque você tem orado, porque eles oraram junto com você em família. Esse é o maior discipulado, isso é que faz toda a diferença. E eu frequentemente também gosto de exortar irmãos a fazer o mesmo. Um tempo atrás, um irmão chegou em mim e disse, ele falou, pastor, você não acha impressionante como Deus abençoa o fulano de tal, muito mais do que os outros? Eu disse para ele, você já pediu a Deus a bênção? Ele não esperava que eu fosse falar daquela maneira, e ele tentou me desconversar, né, dizendo que certamente é porque aquele irmão era uma pessoa muito correta, tinha uma vida muito santa. Eu disse para ele, mas você já pediu para o Senhor a bênção? Entende? O inimigo, às vezes, nos convence que Deus não é bom, que Deus abençoa outros, porque outros são bonzinhos e merecem, mas nós não. Mas isso é mentira do diabo. Ele vai dar para você muito mais do que você é capaz de pedir. Por isso, há uma relação íntima entre oração e santidade. Muitas pessoas não percebem essa relação, mas, na minha opinião, ela é tão autoevidente. Quanto mais você entende a oração, mais você anda em santidade espontaneamente. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você não precisa de roubar. Por que você não precisa de roubar? Porque a lei diz, não roubarás? Não, é porque você tem um pai. Pede para o seu pai que ele te dá. Quem rouba é quem não crê que tem pai. Rouba é quem não tem pai. Quem tem um pai rico não vai roubar coisa alguma. Ele apenas pede e é suprido. Entende? Então eu não roubo, não é porque tem uma lei ou porque tem uma punição esperando por mim. Não, eu tenho um pai e eu posso orar a ele e pedir e ele me dá. Eu não preciso ter inveja de ninguém. Por quê? Porque tem um mandamento, uma lei me proibindo de ter inveja? Não, porque a inveja é baseada na ideia de que alguém tem algo e por isso eu não posso ter. Entende? É a crença de que Deus é bom só com alguns, mas Ele não é bom comigo. Mas isso é um Deus. Creia na generosidade dEle. Ele vai dar para você. Você não precisa de sair da sua casa, procurar outra mulher, procurar outro homem. Pede a Deus, Ele vai incendiar a sua cama de uma maneira como você nunca imaginou. Entende? O ato de adulterar é apenas o sinal de alguém que não crê que Deus ouve a oração dele. Ele não crê. Eu digo para você, eu sou casado, tem 32 anos. E muitos anos, desde o começo eu entendi. O segredo é a oração. Quando a minha esposa tem um comportamento ou alguma coisa que não me agrada, eu não vou lá discutir com ela, eu não tenho poder de transformá-la, eu não tenho poder de mudá-la. Eu simplesmente falo com Deus. Você entende? Falar com Deus é que resolve. Então eu não preciso de cobiçar o carro do vizinho, eu não preciso de cobiçar a casa do vizinho, eu não preciso de cobiçar nada de ninguém. Eu tenho pai, eu não sou órfão. Quando eu peço, Ele me ouve a oração. Apenas não duvide da sua bondade, porque Deus tem abundância. Deus não tem essa coisa assim, eu tenho um suprimento aqui, eu vou dar para o Joãozinho, então talvez não vai sobrar para você, Zezinho. Não, não tem isso. O que Deus tem é superabundante e dá para você e para todos os filhos. Mentir, outra coisa tão comum, as pessoas às vezes mentem. Por que as pessoas mentem? Porque elas têm medo da consequência da verdade. Entende o que eu estou dizendo? Se souberem a verdade, vai ter uma consequência muito ruim. Então, mente porque tem medo. Mas quando você sabe que tem um pai que te ama
e que te ama incondicionalmente, nada pode afastar dele, então você não precisa de mentir. Você corre para ele, você fala a verdade, porque não há medo na sua vida. Você está numa posição segura. Sua posição é segura, você é amado, você apenas pede, e quando você pede, você recebe. Jesus disse lá em Mateus 7, verso 7, né? Que pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? O Senhor explica, todo o que pede, recebe. Repita isso hoje na sua casa muitas vezes. Todo o que pede, recebe. Essa é a glória da nova aliança. Todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Peça ao Senhor. Ah, pastor, eu não entendo muito de oração. Certamente tem tantos obstáculos. É possível que sim, mas o Pai vai te ensinar tudo. É possível que tenha muitos mistérios na oração, mas o Pai vai te ensinar tudo. Apenas creia na afirmação do Senhor. Todo o que pede, recebe. Tiago 4, verso 2 diz que de onde procede as guerras? De onde procedem as contendas? Não é verdade? De onde vem tudo isso? Viveis a lutar e a fazer guerras. Por que isso acontece? Porque não pedis. Olha o que o Tiago está dizendo. Ele está te explicando todas as razões dos conflitos. Por que você brigou com a sua mulher hoje? Tiago está dizendo o quê? Porque você não pede. Por que você hoje está com a luta financeira aí, está discutindo com alguém? Tiago está dizendo, porque você não pede. Por que você hoje está trancado no seu quarto, angustiado, deprimido? Tiago diz, é porque você não pede. Porque você está lutando contra a inveja. Porque você está pensando até em matar o vizinho. Tiago diz, tudo isso acontece porque você não pede. Só por isso, porque você não ora. Só porque você não pede, porque todo o que pede, recebe. Há um sentido muito específico em que nós vencemos a carne quando nós oramos. Não há necessidade de você viver a fazer guerra, viver a lutar, viver a brigar. Não, o seu Pai tem abundância para você, apenas pede. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, a carnalidade é o resultado de você deixar de orar. Quando você deixa de orar, aí a carne se levanta. Então o segredo é falar mais com Ele. O segredo é conversar mais com Ele. Se o seu patrão não é justo com você, se o seu colega de trabalho está tentando puxar o seu tapete, fala com o Senhor. Está me entendendo? A gente fala com muita gente, mas não fala com o Senhor. Eu volto a te dizer, se o seu casamento não tem sido o que você gostaria, o seu marido ou a sua esposa não são como você gostaria, em vez de pensar em sair de casa, lutar, fazer guerra, brigar, fale com o Senhor. Nós gostamos de falar com os homens, mas o segredo não é falar comigo, o segredo não é falar com um pastor, o segredo é falar com o Senhor. Pastor, você está querendo dizer que eu não devo conversar com ninguém? Que eu não posso aconselhar com ninguém? Não pode, você pode aconselhar. Sempre pessoas vão te dar bons conselhos. Nem tem que ser pastor, tem profissionais aí, conselheiros, psicólogos, que vão te falar coisas boas. Mas acredite em mim, nada substitui o seu relacionamento com Ele. Fala com Ele, chora para Ele, clama a Ele, fala para Ele os seus anseios. Corra o risco de contar os seus desejos mais íntimos. Aqueles sonhos que os outros vão achar tão pequenos e desprezíveis, ouse contar para Ele. Não tem nada a seu respeito que seja importante para você, que não seja também para Ele. Entende? Se você atribui valor, Ele também dá valor. E Ele vai abençoar você. Lembra disso? O segredo é falar com o Senhor. Veja, tanta coisa que eu mencionei para você, quanto pecado, quanta carnalidade, você pode vencer simplesmente falando com o Senhor a respeito dos seus problemas. Ah, pastor, eu não consigo entender como é que Deus pode mudar o meu marido. É frequente, impressionante, assim, eu te diria assim, é constante as pessoas me mandarem essa mensagem. Pastor, o meu marido não quer mudar. Adianta eu orar? Não, pastor, meu marido tem liberdade de escolha. Adianta eu orar? Deus vai interferir na liberdade dele. Presta atenção, para de colocar limites em Deus. Você acha que o seu marido é maior do que Deus? Você acha que se Deus quiser mudá-lo, Deus não muda? Entende? Quem é o seu marido para resistir? O poderoso de Israel, a rocha eterna. Ninguém pode resistir o Senhor, filho.
Ah, mas eu não consigo entender. O azar é seu, você não tem que entender mesmo, o poder é dele. Eu não quero saber como é que Deus faz as coisas. E nem pergunto para Deus como é que ele vai fazer. Eu apenas creio, ele vai fazer. É porque as pessoas querem compreender Deus, definir Deus, querem explicar os caminhos de Deus, como é que ele age. Eu não quero nada disso, eu apenas oro. Eu apenas oro e espero. Oro e espero. Oro e às vezes fico em silêncio aguardando, outras vezes eu fico louvando aguardando, outras vezes eu agradeço aguardando, mas eu sempre oro. Oro. Evite de olhar para si mesmo. O diabo vai querer sempre que você olhe para si, para descobrir, será que você está qualificado para Deus te ouvir? Né? Tem gente que pensa que se eles forem bons o suficiente, então Deus será bom com eles. Mas a verdade é que Deus não é bom com você porque você é bom. Deus é bom porque Ele é bom. Deus é bom porque Ele é bom. Quando nós somos maus, Deus permanece sendo bom. E quando nós reconhecemos que Deus é bom, mesmo quando nós somos maus, aí a bondade de Deus nos transforma em pessoas boas. Por quê? Romanos 2,4 diz o quê? Essa afirmação é muito poderosa. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ignorando que é a bondade de Deus que te conduz à mudança de mente, mudança de mentalidade. Entendeu? Ah, pastor, eu creio que Deus pode fazer para o fulano, mas eu não sei se ele quer fazer para mim. Entendeu? Por causa de pensamentos assim, o diabo seduz as pessoas a sempre procurar um meio pecaminoso para algo, para desfrutar de algo, porque acreditam que Deus não vai dar, não confiam na generosidade de Deus, limitam o poder do Deus, que é todo poderoso, afinal de contas, meu Deus. Isso não é teologia, isso é verdade. É o Deus que sustenta o universo na palma da sua mão. O Deus que criou todas as coisas só com a sua palavra. Que limite haverá para esse Deus? O que ele não pode fazer na sua vida? Não há limites, não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Ah, pastor, você falando isso, eu fico pensando, então para que eu estou jejuando? Tudo bem, se você não quer jejuar, não precise, mas ore. Mas ore. Mas se você quer muito orar, venha jejuar comigo também. Vamos orar e vamos jejuar e vamos buscar e vamos insistir, vamos pedir, vamos buscar e vamos bater. A porta vai se abrir. Amém. Não limite a Deus. Sabe, tem uma história interessante que a palavra de Deus conta, se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 13, no verso 15. Você já deve ter ouvido falar da história de Eliseu. Eliseu era profeta, né? Discípulo de Elias. E já no final da vida de Eliseu, a Bíblia fala que ele manda chamar Jeoás. Jeoás era rei de Israel. E Jeoás então vem ter com Eliseu. Eliseu está lá no seu quarto. E Eliseu diz para ele, pega o arco e a flecha. E Eliseu então ordena que ele atire pela janela do quarto a flecha. E Eliseu então diz para ele, é um ato profético, Eliseu diz, essa é a flecha da vitória do Senhor. Que bonito isso, né? O rei Jeoás, essa é a flecha da vitória do Senhor na sua vida. Atira a flecha. Ele atirou. Depois, Eliseu fala para ele, agora pega de novo o arco e as flechas que você tem e atira no chão. E a Bíblia fala então que Jeoás atirou 3 vezes. E Eliseu ficou indignado com aquilo. Por que ele ficou indignado? Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Diz assim, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Retesar sabe, né? Puxar o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. Ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Aleluia. Flecha da vitória contra os sírios, que eram os inimigos de Israel. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, eu te falei, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Eu te disse que era a flecha da vitória do Senhor contra os seus inimigos. E eu falei, atira contra os seus inimigos, atira contra os seus inimigos.
Eliseu esperava que o rei fosse ficar indignado contra os seus inimigos e fosse atirar muitas vezes. Mas o rei não tinha essa índole, não é? E ele falou, você deveria ter atirado muitas vezes, 5, 6 vezes. E então feriria os sírios 6, 5 vezes, até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Quem foi que limitou o Senhor aqui? Vê como é sério? Eliseu ficou muito indignado, porque mesmo tendo a flecha da vitória do Senhor, ele atirou a flecha da vitória apenas 3 vezes. Eliseu disse, se tivesse atirado a flecha do Senhor 6, 7 vezes, teria vencido o inimigo completamente, teria consumido. Mas, em vez disso, ele atirou 3 vezes. Em outras palavras, ele limitou a bênção de Deus. Infelizmente, nós podemos também limitar a bênção de Deus. Nosso Deus é grandioso, nosso Deus é generoso, gracioso, todo-poderoso, mas o inimigo convenceu alguns que devem pedir pouco, não peça demais. Pois somente alguns crentes assim muito santos, crentes assim gente muito boa é que pode pedir muito para Deus. Não, você tem que se conformar com poucas coisas. Não limite o poder de Deus. Entende? Tudo isso é mentira do diabo. Alguns são convencidos de que, na verdade, nem devem pedir para Deus. Tem gente que chega nesse estágio e ele simplesmente para de orar, porque ele acredita que simplesmente a oração dele não vai ser ouvida. Mas é mentira. O Senhor não apenas nos ouve a oração, mas Ele nos supre completamente. A Bíblia fala, por ocasião da multiplicação dos pães, lá em João, no capítulo 6, se quiser abrir a sua Bíblia, em João 6, verso 11, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes. Mas a Bíblia fala que o Senhor multiplicou e deu para todos. Para todos. Tenta imaginar a cena. Eu sempre gosto de contextualizar, tentar imaginar quando eu leio algo na palavra de Deus. Então nós estamos aqui com 5.000 homens. 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Normalmente tem muito mais mulher e criança do que homens. Então você pode colocar aí com certeza 20.000 pessoas. E você tem 5 pães e 2 peixes, agora começou a servir, começou a multiplicar. Qual que é a postura desses que vão servindo ali o sanduíche, né? O nosso McFish do dia? Qual que é a postura dele? Gente, vamos servir, nada de desperdício. Olha, primeiro vamos servir um para cada um. Se sobrar, vamos dar para os outros. Eu acho que é assim que nós faríamos. Entende? Mas não foi assim que o Senhor fez. Como é que ele fez? João 6,11. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também os peixes. Quanto que o Senhor deu? O quanto queriam. O tanto que eles queriam. Isso vai contra a nossa lógica religiosa, não é verdade? Porque para o religioso, Deus dá de acordo com a vontade soberana dele. Não é de acordo com o que nós queremos, é de acordo com o que ele supostamente quer, que é diferente de nós. Mas presta atenção, o suprimento de Deus só parou na hora que aqueles homens e mulheres disseram o quê? Ai, estou cheio, não aguento mais não. Estou cheio, já comi demais. Nesse momento, acabou a multiplicação. O milagre cessou. Enquanto eles estavam com fome, ou enquanto eles queriam, porque o primeiro sanduíche é para matar a fome, o segundo é para degustar, é gourmet, amigo. Entende? A Bíblia não fala que o Senhor deu só para quanto eles estavam com fome, o Senhor deu quanto eles queriam. Sabe, crer num Deus que nos dá o quanto nós queremos é crer num Deus generoso, gracioso. E a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos cheios, um para cada discípulo, isso é por minha conta. 12 cestos cheios. Não limite a bondade de Deus. Não limite o que Deus quer fazer e está fazendo já na sua vida nesses dias. Entende? Precisamos de admitir honestamente, muitos não acreditam que Deus é tão bom quanto diz que é. Entende? Não acreditamos tanto assim na bondade de Deus. Se nós crêssemos de fato que a bondade é assim tão grande, não andaríamos ansiosos por coisa alguma. Entende? Não é possível exagerar na bondade de Deus.
Entende? É que a gente gosta muito de ser equilibrado, né? A gente procura sempre ser assim, uma pessoa ponderada, realista. Mas aqui está um tópico que você deveria sempre exagerar o máximo que você puder. É a generosidade, a bondade de Deus. Será que Deus pode ser mais bondoso do que é ainda? Será que Deus pode dar além do que Ele já tem dado? Eu tenho recebido tanto, mas será que Deus daria mais ainda? Ou será que isso é o máximo que Ele pode fazer? Eu não quero estimular você a ser uma pessoa gananciosa, cheia de cobiça, nada disso, não. Entende? É apenas avaliar isso. Entende? Se não houver limite nenhum para o que eu possa pedir, o que eu pediria para Ele? Entende? Há espaço no seu coração para multiplicar esta bondade? Ou será que o pensamento será que essa bênção é grande demais para mim? Será que essa bênção está além? Será que eu preciso primeiro mudar de vida para receber essa bênção? Será que eu estou qualificado para ela? Essa bênção talvez seja para um gigante espiritual, talvez o fulano, não eu. Entende? Você está entendendo o que está acontecendo? Entende? Qualquer limite que você coloca na bondade de Deus é mentira do diabo. Está me ouvindo? É mentira do diabo. Joga fora conceitos de teologia que limitem a graça e o favor de Deus derramados sobre você. Você quer uma bênção grande? Esse é um tempo de bênçãos extraordinárias. Nesse tempo de crise, você quer uma bênção extraordinária? Então, multiplique hoje a bondade de Deus de maneira exponencial. Comece a falar dessa bondade de maneira ainda mais grandiosa. Ok? Se você crê que já recebeu o suficiente, que tem, essa é a bênção que você quer, aleluia. Mas se você ainda quer mais, né? Só lembrar de João 6,11. O Senhor deu para eles o quanto eles queriam. Deus é bom. A verdade do Evangelho é boa. A graça de Deus é boa demais e é verdade. Você sabe, uma das coisas que nos acusam, né? Às vezes, falarmos da graça de Deus e passarmos uma ideia errada de Deus. Eu acho que é o contrário. O religioso é que passa uma ideia errada de Deus. Então, quando a gente começa a falar da graça, sempre tem um pessoal que fica assim alarmado. E eles dizem, essa mensagem é muito perigosa. Por que eles falam que é perigosa a graça de Deus? É porque, na verdade, eles estão dizendo que é muito bom para ser verdade. Eles estão dizendo, Deus não é bom desse jeito, não. Deus é santo, Ele é justo, e Ele pesa a mão e traz o seu juízo. Ok? Mas quando você vai contar que Deus é bom e você exagera nessa bondade, alguém vai dizer, cuidado, cuidado. Mas essa é a mensagem que honra o Senhor. Está me ouvindo? É a mensagem que honra o Senhor. Quando o Senhor trouxe o povo de Israel para a terra prometida, Ele disse que eles iam receber sem ter que fazer nada. Eles iam receber cidades que não tinham edificado, iam receber casas que não tinham construído, com vinhas e olivais que eles não tinham plantado. É como Adão no Éden. Quando Adão é criado, o Éden está pronto, está tudo pronto. Quando Deus chama você, já preparou tudo para você, já está tudo pronto. Deuteronômio 6, verso 10, diz assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria. O que ele vai te dar? Grandes e boas cidades, prontas, que você não construiu, não edificou, mas você vai ganhar a cidade pronta. Não é impressionante isso? Casas cheias de tudo que é bom. Esse é o nosso Deus. Ele não apenas te dá casa, Ele te dá casa cheia de tudo que é bom. Casa que você não construiu, ok? E nem encheu. Poços abertos que você não abriu. Vinhas e olivais que você não plantou. E você vai comer e vai acontecer o que mais? Se fartar. Vou te dar tudo pronto. Entendeu? Vinhas e olivais são plantas que não crescem assim 2, 3 anos. Então, muitos anos. Entende? Então, Deus está planejando a bênção na vida deles há muito tempo. A Bíblia fala que eles iam para uma terra que manava leite e mel. Não é uma terra que tinha leite e mel. Não, ela manava, fluía leite e mel. Isso porque para nos dar uma ideia de que, de fato, é um lugar de abundância. E esse povo não tinha que fazer nada, coisa alguma para receber isso. Eles iam receber de graça.
Quando aqueles 12 espias foram enviados, você deve se lembrar disso, né? E eles voltaram e eles trouxeram. A Bíblia fala, eu sempre quando eu vou a Israel, eu gosto de ver, eu já até comprei, eu tenho na minha casa, né, uma pequena estátua assim de dois carregando um cacho de uva. Porque lá no livro de Números diz que para carregar um cacho de uva, precisava de 2 homens. Um cacho de uva, para mostrar o tipo de abundância que tinha naquela terra. Ok? Então, quando eles voltaram, 2 deles tiveram, como é que eu vou dizer, um bom relatório. Mas 10 deles disseram que era bom demais para ser verdade. Não confiavam na bondade de Deus, nem no poder de Deus. Não criam que Deus era bom dessa maneira. Eu preciso ser honesto com você, tem muita gente assim também, por isso que não entra na posse da herança. Eles pensam que Deus não é tão bom assim, que a vida cristã não é tão boa assim. Se acostumaram a uma vida religiosa de opressão horrorosa, o tempo inteiro com medo de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus, que quando nós contamos para ele da bondade, da indescritível bondade de Deus, eles não conseguem acreditar. Eles ficam pensando, Deus não é bom desse jeito. Mas Josué e Caleb entraram, porque eles entenderam. E eles disseram, vamos, o Senhor vai nos dar. E sabe, o povo queria apedrejar os 2. Queria apedrejar. Quanto mais a gente fala da graça, da bondade, do favor de Deus, mais as pessoas vão dizer que essa mensagem é um risco. Eles não vão dizer que é uma heresia. Não. Poucos têm essa ousadia. Mas eles dizem, é muito perigosa. É muito perigosa. Você sabe, o Senhor Jesus foi crucificado não é porque ele era bom. Ele foi crucificado porque a mensagem era muito perigosa. Lembra disso? O problema é esse. É que ela é perigosa mesmo. Eu quero encerrar esse tempo com você. E se você não fez isso ainda, eu quero desafiá-lo a fazer hoje. Ore com a sua família. Ore com seus filhos. Chame-os para próximo de você, agora nesse final de ministração. Vamos orar ao Pai. Conta para eles de um Deus generoso, que quer dar para eles em abundância, porque é bom, porque é um Deus bondoso. Romanos 8:32 diz, eu amo esse versículo, quero que você ame também. É um raciocínio celestial. Eu chamo de a lógica do céu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A lógica é essa. A lógica de Deus é muito clara. Se o pai não negou para você o próprio filho, vai negar o quê agora? Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que tem aquele pensamento religioso. Não, Jesus, o pai já me deu tudo, já me deu Jesus. Eu acho que eu não tenho mais que pedir nada. Presta atenção, você está precisando de uma geladeira, amigo? Pede a geladeira logo. Aquele que não poupou o filho vai te negar uma geladeira. Por favor. Ah, não, mas eu, como crente, eu não posso ter outra necessidade. Isso é uma coisa tão idiota que às vezes eu fico pensando, que as pessoas imaginam que Deus possa, às vezes, pensar algo tão absurdo desse tipo. Entende? É claro que o Senhor supre a minha vida, é evidente. Mas quando eu digo para o Senhor que eu estou cansado de andar de ônibus, Ele não fala para mim, você não me ama? Por que você está pedindo um carro? Você não me ama? Quer dizer, Deus não faz isso. Entende? Ele sabe que eu amo, Ele me ama e Ele me dá o carro que eu preciso. Você sabe, quando a Bíblia fala que teve um dia que Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. Mas Adão estava realmente sozinho? O que você acha? Não, não estava. O Senhor estava com ele. A Bíblia fala todo dia, né, na viração do dia, tardezinha, o dia, horário mais lindo do dia, tardezinha, Deus vinha ter comunhão com Adão. Mas Deus percebeu que Adão estava meio deprê, para baixo. O que Deus podia falar para Adão? Adão, você não está feliz comigo? Adão, eu não te supro completamente? Eu sou o teu Deus, Adão, como é possível? Não, Deus falou, eu sei que esse cara está precisando de uma mulher. Isso é graça de Deus, entende? Deus é suficiente, entende? Mas Ele é suficiente para nos dar o que precisamos. Deus falou, vou dar uma mulher para ele, está precisando de mulher.
Ele tem amizade com os anjos, ele brinca com os animais, está comigo todo dia, mas eu acho que quando ele tiver uma mulher, na hora que ele dormir com ela, ele vai acordar diferente. Por quê? Porque Deus é bom. Entendeu o que eu estou dizendo? A mesma coisa acontece com você. Você ama o Senhor, você está contente em servir a Deus, você tem comunhão com Deus na viração do dia, mas você chega para o Senhor e fala, Senhor, eu queria um emprego melhor. Senhor, eu preciso de ter um salário melhor. Senhor, eu preciso de casar, eu estou solteiro, eu preciso de uma companheira, um companheiro. Entende? Coloca para o Senhor a sua necessidade. É por isso que Ele é o nosso suprimento. Porque da sua mão Ele vai nos dar tudo. Agora, qual é a lógica? A lógica é essa. O pai não negou o filho. Não vai te negar nada. Mas a lógica tem mais implicações. Se o pai nos deu o próprio filho, quando é que Ele nos deu esse filho? Quando ninguém estava pedindo, você não estava pedindo. E agora que você está pedindo uma bênção, Ele vai te negar? Está entendendo o que eu estou dizendo? Se o pai não negou o seu filho, que custou tanto, por que Ele vai negar uma bênção tão pequena que não custa nada? Presta atenção na lógica. Se o pai nos deu o próprio filho, quando nós éramos inimigos dele, o pai nos deu o filho quando nós éramos inimigos dele. Mas agora nós somos transformados em filhos. O que Ele vai negar para nós? Quando você era inimigo, Deus te deu o máximo. Agora que você é amigo de Deus, como Abraão, o que Ele vai negar para você? O Pai quer manifestar a sua graça na sua vida, nos dando livremente, graciosamente, todas as coisas em Cristo. Recebe hoje, em nome de Jesus. Não duvide da insondável, indescritível, extraordinária bondade de Deus sobre você. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu merecimento. Não tem nada a ver com a sua suposta bondade. Tem a ver com a bondade dele manifestada na nossa vida. Amém? Chama agora o seu cônjuge, se você é casado. Se você é solteiro, amém. O Senhor vai te dar. Esse é um tempo do Senhor responder clamores. Mas se você é casado, tem filhos, chama os seus filhos agora, seu cônjuge. Quem sabe vocês podem até se envolver num abraço, um grande abraço familiar. Vamos orar nessa hora. O que tem estado no seu coração? Em vez de brigar, ter inveja, sair lutando, Tiago diz, pede. Pede agora. Pede, porque Ele é generoso. E como diz João 6,11, Ele vai dar o tanto que você quer. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa hora. Ó Deus, que essa indescritível e extraordinária bondade de Deus seja, ó Deus, revelada, aberta diante dos olhos dos teus filhos. Pai Santo, que haja agora fé, ousadia, para pedir grandes coisas. Ó Deus, para buscar o Senhor e receber coisas extraordinárias. Porque, ó Deus, não haverá impossíveis para o Senhor em todas as tuas promessas. Manifesta o teu poder, seja o teu nome glorificado. Ó Deus, exalta e honra esta mensagem do Evangelho, ó Deus, que glorifica o teu nome, que glorifica a obra do Filho. Ó Espírito Santo, eu te peço, vai agora, envolve o teu Filho, cada um deles, onde estão agora, enquanto oram. Ó Deus, porque sabemos que os céus estão abertos sobre nós por causa de Cristo. Amém e amém. Amém? Deus possa abençoar você. Vamos participar da ceia, da mesa do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar algo para você. Você ouviu uma palavra abençoada com o pastor Aloísio. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que você foi edificado por essa palavra. Sabe que no momento agora que nós vamos fazer a ceia do Senhor, estava pensando aqui sobre esse versículo que ele acabou de citar, em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos, durante esses dias de jejum, nós temos nos alimentado de tantas palavras de Deus, Deus nos dando tantas coisas, e a coisa mais preciosa que Deus nos deu
foi o seu próprio Filho. Você sabe que nesse jejum nós estamos contemplando a Cristo em cada palavra. Você sabe que você pode contemplar a Cristo e ser transformado pela palavra de Deus, pela palavra que é ministrada. Você pode ser transformado contemplando a Cristo também pelo louvor. Mas tem uma coisa que você também pode ser transformado. Quando você contempla a Cristo na ceia. Você sabia disso? Que quando nós ceiamos, nós temos o contato com o corpo de Cristo, nós temos o contato com o sangue de Cristo. E essa obra consumada, maravilhosa, que ele realizou para nós lá na cruz do Calvário. Por isso eu queria convidar você. Eu quero convidar você. Fique de pé, junto com a sua família. Nesse momento é um momento tão importante para você estar com a sua família. Queria que todos os pastores aqui comigo agora fizéssemos juntos uma confissão, porque o Senhor é bom, Ele está no nosso meio e foi Ele que disse para nós que nós deveríamos fazer isso para a memória dEle. Então repete comigo, levanta o seu pão e diga assim comigo: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Fala, no corpo de Cristo, a saúde e vigor. No corpo de Cristo, a vida. É por isso que eu tenho saúde, eu disponho da vida de Deus, porque o corpo de Cristo é a minha cura. O corpo de Cristo me introduz na família de Deus. Louva ao Senhor por essa morte, em nome de Jesus. Agora, levanta o seu cálice e diga assim comigo: este cálice é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz pelos meus pecados. Este sangue me lava, ele me purifica, ele me santifica. Por este sangue eu sou redimido. Eu sou dele e ele é meu. A sua bênção é a minha bênção. A sua santidade é a minha santidade. E a sua justiça é a minha justiça. Aleluia. Compartilhe isso agora na sua casa, na sua família, agora em nome de Jesus. Amém, aleluia. Meus irmãos, amanhã nós teremos aqui no prédio do Bueno, para você que é daqui de Goiânia, né? Porque tem pessoas que não estão nos assistindo e participando do jejum, mas não são daqui. Para você que é daqui de Goiânia, amanhã, que se você é empresário, profissional liberal, né? Amanhã às 17 horas, nós vamos ter uma reunião fantástica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.